Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o Bitcoin e as altcoins voltaram a subir. E é nesse momento que o Bitcoin volta a entregar altas que as pessoas começam a buscar ativos que podem subir mais do que o próprio Bitcoin, e muitas vezes as pessoas olham para o mercado mais arriscado de altcoins. Só que nós sabemos que neste ciclo foi muito difícil ganhar dinheiro com altcoins porque não tivemos a altcoin season. Hoje existem inúmeras altcoins diferentes e muitas delas não servem para absolutamente nada dentro do mercado. Quando o Bitcoin sobe, algumas começam a acompanhar ele, e depois quando o Bitcoin cai, muitas delas desabam e nunca mais voltam a subir. Mas é por isso que nesse vídeo eu quero trazer uma alternativa que sim tem uma assimetria maior do que o próprio Bitcoin, também está relacionada ao mercado de altcoins, mas é uma das poucas ações, uma das poucas empresas que sim tem alguma coisa real e está entregando resultados. Inclusive é um ativo que passou por um processo grande de correção e agora está iniciando uma tendência de alta de médio prazo. Eu estou falando aqui da USDC, que é uma das grandes stablecoins do mercado de cripto, mas de forma muito mais específica sobre a empresa que emite essa stablecoin. Então, antes de continuarmos sobre esse conteúdo, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você se manter informado sobre o mercado no geral com base em dados. Agora, sem enrolação, bora lá pro vídeo. Primeiro, nós temos que olhar aqui para o Bitcoin. Já estamos a longas semanas de correção, né? Do topo histórico até o último fundo, o Bitcoin corrigiu mais de 52%. Ficou algumas semanas laterais e agora, nesta semana, na hora que virou para o mês de março, surpreendentemente, o Bitcoin voltou a subir. Para quem já estava acompanhando os últimos vídeos do canal aqui do mês de fevereiro, nós estávamos especulando sim que depois de longos períodos de queda, não é normal o Bitcoin cair em linha reta e que sim, ele precisava de um respiro, e a chance de acontecer um respiro no mês de março era altíssima, por isso que eu esperava que o março seria um mês de alta. É claro que nós ainda estamos iniciando o mês, falta muita coisa para acontecer, mas sim, o Bitcoin está respondendo de forma positiva aqui no curto prazo. Quando colocamos aqui, inclusive, em um tempo gráfico mais curto, podemos ver que ele estava dentro dessa região de lateralidade, né, por muito tempo, e agora ele fez um rompimento para cima. O que não pode acontecer nos próximos dias, né, é ele voltar para dentro desta região aqui, caindo abaixo dos 70 mil dólares. Isso seria extremamente negativo, e aí eu já teria como alvo do Bitcoin regiões mais abaixas, como dentro dessa faixa aqui, entre 60 mil até os 57 mil dólares. Como ele está se distanciando, o risco disso acontecer está diminuindo cada vez mais, e a chance de ter uma alta mais consistente aumenta bastante. Por isso, quando olhamos para o outro lado, o Bitcoin ele sim tem uma projeção de alta caso a gente volte a subir, onde o primeiro alvo do Bitcoin está ali nos 81 mil dólares, né, o que já seria um retorno ali de aproximadamente 36%. Caso ele ultrapasse essa região, aí já estaríamos falando algo de 97 mil dólares ali para o Bitcoin, com uma alta completa aqui, ó, de 63%, e até o topo histórico, né, com o Bitcoin retornando ao seu topo histórico, já seria uma alta de 111%, você dobraria seu capital. Como as pessoas olham para esse tipo de alta, algumas pessoas já acham suficiente, 100% de alta é muita coisa, mas outras vão buscar no mercado de altcoins alguma coisa maior, tentando 2 vezes, 5 vezes ou até mesmo 10 vezes. Só que neste ciclo foi extremamente difícil conseguir alguma altcoin que fizesse isso de forma consistente, porque muitas altcoins subiram por 10, 20, 30 dias no máximo, e depois elas entravam em um longo processo de correção, onde não valia a pena se posicionar por muito tempo. Mas enquanto as pessoas estavam procurando a solução dentro do mercado de altcoins, algumas empresas estavam se desenvolvendo bastante nesse meio tempo. Nesse momento, vale até olhar para o mercado tradicional, que pode ser onde estão as grandes oportunidades com maior assimetria do que o próprio Bitcoin, e um mercado correlacionado ao mercado de cripto. Um grande exemplo desse ciclo foram as ações da MicroStrategy, que, para quem não sabe, é aquela empresa de tesouraria de Bitcoin que tem como estratégia comprar Bitcoin e acumular o máximo possível ao longo do tempo. Inclusive, uma das estratégias é assumir dívidas para comprar cada vez mais BTCs, e eles têm feito isso já há alguns anos. E neste último ciclo, as ações dessa empresa, da MicroStrategy, subiram muito mais do que o próprio Bitcoin. Porque se a gente puxa lá o retorno de 2023, né, do fundo da Strategy, depois do período de bear market do BTC, até seu topo marcado ali em novembro de 2024, ela subiu ali cerca de 39 vezes. Enquanto num período muito parecido ali, pegando o fundo do bear market até o topo do Bitcoin em outubro de 2025, nós tivemos um retorno de 720%, que dá 7,2 vezes, o que é bastante coisa. Mas já perceba que a Strategy teve um retorno muito maior do que o próprio Bitcoin. A outra empresa que está abrindo uma janela de oportunidade que sim tem o potencial de ter um retorno maior do que o próprio Bitcoin é a Circle. Depois do seu IPO da casa dos 31 dólares até o primeiro topo, ela subiu 857%, e de junho para cá ela vem corrigindo junto com o mercado de cripto no geral, e ela já caiu ali cerca de 83%, e agora está mostrando sinais de retorno de altas. Do fundo,
até o seu último topo, já seria um retorno de 500%. Então já seria pelo menos 5 vezes mais do que o próprio BTC. E é claro que antes de sair colocando dinheiro nesse tipo de ação, nós temos que fazer uma análise um pouco mais minuciosa sobre o mercado. E dessa forma entender um pouco mais sobre o modelo de negócios da Circle, que é a emissora da USDC. Para quem é do mercado cripto, provavelmente já usou uma dessas duas stablecoins, o USDT ou a USDC. Ambas são as principais formas de dolarização dentro do mercado de criptomoedas. E isso acaba trazendo várias vantagens, né? Por exemplo, não precisamos fazer transferências super caras, dá para fazer transferências rápidas usando as stablecoins. É possível, inclusive, comprar dólar sem o IOF para quem é do Brasil, porque para quem não sabe, se a gente vai comprar dólar diretamente, nós pagamos 3,5% para o governo. Nesse caso, comprando as stablecoins, não pagamos nada e ainda conseguimos dolarizar nosso patrimônio. Então esses são ativos que vêm ganhando bastante popularidade, não só por quem investe em cripto, mas também por pessoas que estão fora do mundo de criptos. Porque hoje, por exemplo, existem até cartões, onde nós podemos utilizar pagamentos usando essas stablecoins sem pagar o IOF. Esse cartão aqui é um exemplo, inclusive eu deixo o link na descrição. É com ele que eu estou concentrando todos os meus gastos aqui fora do país. E esse é apenas um dos usos para o mercado de stablecoins. Por isso essas empresas estão atraindo bastante interesse e são empresas que estão relacionadas com o mercado de altcoins, com o mercado de cripto, mas que já tem algo consistente e que tem algo que está sendo super lucrativo. Porque quando nós comparamos o uso real das stablecoins, né, nós podemos ter aqui uma linha de crescimento da própria internet. Onde lá atrás tivemos o surgimento da internet, ela vem ganhando popularidade, principalmente depois dos anos 2000, o uso da internet ficou cada vez maior. Apareceram nesse meio do caminho, os serviços de nuvem, os serviços móveis, né, que aí depois de alguns anos apareceram os smartphones, né, e tudo isso ajudou a popularizar o serviço de uso da internet. E nós estamos cada vez mais saindo da era da informação e entrando numa nova era chamada de era do valor. Porque um pouco mais tarde, dentro de todo esse ecossistema digital, surgiu a tecnologia da blockchain, onde finalmente uma moeda digital tinha alguma forma de comprovar as transações, tinha alguma forma de trazer segurança para cada uma das transações. Esse foi um dos grandes motivos para o Bitcoin crescer desde então, diferente do que já haviam tentado anteriormente, né? Criação de moedas digitais, onde não tinha nenhum lastro, não tinha nenhum sistema de segurança, era só uma moedinha com um número virtual. Hoje o Bitcoin tem todo esse sistema da blockchain. E usando essa mesma tecnologia e após o surgimento do Bitcoin, apareceram as moedas estáveis, as stablecoins. Hoje nós temos a USDC, que é muito famosa, e a USDT, que é a maior do mercado. Após isso, anos depois, vem a IA. Nós estamos nesta era atual, né? O mercado de IAs. E para todo esse ecossistema que vem crescendo cada vez mais, as moedas digitais estáveis, elas são extremamente importantes. Não é à toa que hoje a maior stablecoin do mercado, a USDT, ela tem um valor de mercado crescente desde o seu surgimento. E hoje nós estamos ali em torno de 185 bilhões de dólares emitidos pela empresa da Tether. Essas empresas de stablecoins, elas basicamente pegam um dólar do mundo real, deixam isso rendendo de forma segura e emitem um dólar digital dentro de uma blockchain. A mesma coisa vem acontecendo com a USDC, que é da empresa da Circle, onde seu valor de mercado, o número de stablecoins emitidas vem aumentando bastante e hoje já temos ali 76 bilhões de dólares com uma crescente muito rápida depois de 2024. Só que note o seguinte, que esse crescimento ele não é linear e eu vou falar mais pra frente sobre alguns riscos desse negócio. Bom, mas fora o risco que eu vou falar em breve, esse é um modelo de negócio extremamente lucrativo. Porque a Tether, por exemplo, ela foi classificada como a empresa mais lucrativa por funcionário. Porque basicamente eles só precisam de um software que pega dólar do mundo real e cria dólares digitais em blockchain. Esses dólares que eles recebem em caixa, eles podem colocar em títulos do governo, então tem um rendimento, eles podem comprar Bitcoin ou até mesmo investir em outros negócios. Inclusive, recentemente a Circle, que tem a empresa que emite a USDC, teve suas ações disparando 35% em pouquíssimo tempo, depois que ela divulgou o seu último resultado, onde o mercado esperava 16 centavos por ação e isso veio em 43 centavos de lucro por ação, que foi muito acima da expectativa de mercado. Com isso, em pouco tempo, nós vimos a ação sair dali da casa dos 48 dólares já para mais de 100 dólares, subindo ali cerca de 114% em 28 dias. Então, além de um sinal fundamentalista, essa ação específica começou a dar sinais técnicos. Um deles, e o mais importante, é esse daqui, ó. Ela quebrou a linha de tendência de baixa e rompeu e ficou acima da média de 8 períodos semanal. Fez um pivô aqui de alta e entregou já mais uma alta acima da média de 8 períodos e a média começou a apontar para cima. Isso costuma indicar o início de uma tendência de alta de médio prazo. Isso é bem interessante, mas nós precisamos também olhar para os resultados aqui da empresa antes de sair comprando ela, né?
Primeiro ponto importante é que o mercado de stablecoins está crescendo bastante e teve uma aceleração de 2024 para cá. Então nós podemos ver o ganho de valor do mercado de stablecoins, né? E hoje a USDC, que é emitida pela Circle, ela representa ali cerca de 28% de todo o mercado de stablecoins, perdendo apenas para a USDT, que representa ali cerca de 69% de todo o mercado. Vale dizer também que desde 2024 a USDT ela perdeu um pouco de espaço aí para a Circle, né, que tinha ali 24% de toda a posição de mercado e ela veio ganhando espaço, enquanto a USDT veio perdendo espaço ao longo dos anos. É importante citar também que o volume de transações usando as stablecoins está aumentando mais, com a popularidade cada vez maior desse tipo de ativo, porque estão surgindo várias soluções, né, uso de cartões com stablecoins. Alguns bancos já oferecem formas de comprar stablecoins para você não precisar comprar diretamente dólar. Isso já acontece com algumas corretoras, como a Quantifier, por exemplo. Você pode comprar diretamente o USDC e o USDT e assim escapar do IOF comprando dólar diretamente. Com essas ferramentas novas que estão surgindo, usando a tecnologia do mercado de cripto para o mercado tradicional e coisas do dia a dia, isso vem crescendo cada vez mais o número de transações usando as stablecoins. E a USDC teve um belo salto, ó. Ela tinha ali em 2024 32% das transações e agora ela já representa ali cerca de 47% de todas as transações. Então é uma moeda bem utilizada dentro do mercado, mas principalmente hoje dentro do DeFi. Primeira coisa é que desde 2024 temos um aumento bem relevante aqui, ó, no número de transações on-chain, saindo ali de 3.4 bi para 11.9 bilhões. O outro aumento foi no volume entre CCTP, que é uma tecnologia da Circle para fazer transações entre blockchain. Também teve um aumento bem relevante. Isso é explicado por alguns motivos. O mercado de alta de cripto de 2023 e 2024, nós tivemos uma alta consistente dentro do mercado de criptomoedas, mas também tem a questão da tecnologia, como eu falei anteriormente, cartões, várias formas de uso dentro de alguns bancos e corretoras e as parcerias que vêm aumentando cada vez mais. A Circle, por exemplo, ó, já tem 30 blockchains diferentes integradas com a sua tecnologia. Isso facilita e aumenta muito o número de transações usando o USDC. Fora isso, em outubro do ano passado, eles lançaram uma nova rede de testes aí. E dentro dessa rede, eles fecharam parceria com mais de 100 empresas diferentes do setor bancário, do mercado de capitais, de ativos digitais, de tecnologia e de pagamentos. E olha só que interessante, as transações são muito rápidas, teve atividade próxima a 100% da operação, não teve nenhuma paralisação, nenhum shutdown, né, dentro de toda a operação, e eles tiveram mais de 166 milhões de transações no total. E agora em 2026 ele já tem o plano de lançar a sua rede principal, né, porque essa era uma rede de testes, mas agora eles vão lançar a rede de forma oficial. Provavelmente mais empresas vão utilizar esse tipo de rede, que hoje é mais barato do que usar o sistema tradicional, mais seguro e mais rápido. Por isso nós estamos vendo o volume aumentar de forma rápida, está dobrando, né, a passos rápidos e largos aí. O número de transações também aumentando, o número de usuários também aumentando, e isso se reflete no preço da ação. Sobre produtos, o mais conhecido hoje é o USDC, mas a Circle recentemente lançou outros produtos, como por exemplo o euro digital que se chama EURC. Quando nós comparamos aí o valor de mercado da EURC com o USDC, ainda é muito pequeno, né? Tem ali cerca de 460 milhões travados, só que esse produto está tendo um crescimento muito rápido. Ele foi lançado no ano passado e já possui quase 500 milhões de dólares, bastante coisa. Inclusive essa é a primeira stablecoin oficial do euro, tá? Antes não existia nenhuma outra que era oficial. E também nós estamos vendo aqui, ó, um aumento crescente no volume de transações. Outro ativo lançado recentemente foi o rendimento de stablecoins da Circle, usando títulos do Tesouro. Eles lançaram isso em outubro do ano passado e agora que o produto está começando a ganhar tração, onde você pode ter rendimento com as suas stablecoins. Então podemos ver que toda a infraestrutura da Circle se resume a basicamente isso. Aplicativos relacionados a pagamentos, né, onde eles fazem parceria com bancos e outras instituições. Ativos digitais e serviços, nós temos ali o USDC e a EURC. Temos fundos tokenizados, né, onde você pode ter rendimento com as suas stablecoins nesses fundos usando o mercado tradicional. Então nesse caso seria um rendimento igual a investir no título do Tesouro Americano, só que dentro da blockchain. E eles têm outros serviços de liquidez dentro de algumas outras plataformas, geralmente é parceria com empresas, tá? No caso do desenvolvimento da infraestrutura, eles estão desenvolvendo esse sistema ARC, que vai ser lançado agora de forma oficial, mas já tem mais de 100 empresas dentro desse sistema. Também eles fornecem ferramentas para desenvolvedores e a interoperabilidade, né? Esse é aquele serviço de transferência entre blockchains usando a USDC, e esse portal também é um serviço para você unificar o seu saldo em USDC que está em diferentes blockchains e redes. Então esse é todo o ecossistema da Circle, esses são os resultados que vem dobrando, né, de forma bem rápida e acelerada, enquanto as ações ainda não se refletiram tanto assim esse crescimento. Mas é claro que todo negócio possui riscos, né, e é importante analisarmos e olharmos para isso antes de colocar o nosso dinheiro. Um dos grandes riscos, né, é
sua maior concorrente, que é a Tether. É a maior empresa hoje de stablecoins do mercado de dólar. Inclusive, essa tem sido uma das empresas mais importantes para os Estados Unidos, porque eles são ávidos compradores dos títulos do Tesouro americano e eles financiam boa parte da dívida dos Estados Unidos. Inclusive, é interessante citar que ambas as empresas, tanto a Tether quanto a Circle, boa parte dos seus ganhos vem dos rendimentos dos títulos que eles compram de curto prazo. Então, se a taxa de juros dos Estados Unidos ela está mais alta no curto prazo, como acontece agora, a lucratividade dessas empresas será maior. Quando a taxa de juros cai, a lucratividade dessas empresas também acaba caindo, só que de outro lado, né, aumenta o estímulo do uso de stablecoins. Porque nesse cenário de queda dos juros, geralmente o mercado de cripto começa a ficar em alta, o mercado de risco fica em alta e as pessoas vão emitir mais o USDC e o USDT e usar mais a rede. Aí eles vão ganhar mais no volume do que nas taxas dos títulos americanos. Mas só para vocês terem noção da importância da Tether, né, que é a concorrente da USDC para os Estados Unidos, hoje eles são o 7º maior comprador da dívida americana, eles ficam atrás ali do Reino Unido apenas. Eles estão na frente do Canadá, Taiwan, México, ou seja, eles já representam o volume de um país, e um país grande e desenvolvido, tá? Inclusive um dos grandes acionistas da Tether, que hoje tem capital fechado, não é uma empresa de capital aberto, ele já pode ser mais rico do que o próprio Warren Buffett, porque essa é a empresa mais lucrativa do mundo por funcionário. Então sim, a Circle tem uma grande concorrente, só que ela não está listada em bolsa de valores. Outra grande concorrente que está de olho nesse mercado é a PayPal, que lançou a sua própria stablecoin PYUSD, e eles estão investindo pesado dentro desse mercado para desenvolver soluções. Eles já têm soluções de pagamento, né? A PayPal já faz isso há vários anos e eles lançaram sua stablecoin que vai concorrer diretamente com a USDC. Outro risco é da própria Coinbase, que foi uma das fundadoras da USDC, onde uma parte do lucro da Circle ela vai direto para a Coinbase, ou seja, o lucro já diminui drasticamente da própria USDC, o lucro líquido final já diminui drasticamente, mas ao mesmo tempo a Coinbase também está interessada em lançar sua própria stablecoin do mercado e não ter mais algo terceirizado. Por isso a Coinbase está investindo aí, ó, em uma possível empresa que vai emitir a sua nova stablecoin. Isso também seria uma concorrência para a Circle. Bom, enquanto existem esses concorrentes, que é um dos riscos da Circle, nesse momento a empresa, como vimos anteriormente, tem um belo crescimento e está ganhando bastante relevância dentro do mercado de cripto. Mas o maior risco, de fato, foi aquilo que aconteceu em 2022, que é o mercado de bear market. Em 2022, a Circle ela não teve lucro e, na verdade, teve um grande prejuízo no mercado bear. Foi um prejuízo de 769 milhões de dólares. Depois, em 2023, quando voltamos a ter mais altas, aí esse prejuízo veio caindo, né? E depois de 2024, ela começou a ter lucro novamente. E fica muito fácil entender o porquê. Quando entramos no bear market do Bitcoin, as pessoas, além de tirar o dinheiro do Bitcoin, elas tiram o dinheiro do mercado de cripto. Porque o bear market de 2022 colocou até mesmo as stablecoins à prova, porque uma grande stablecoin quebrou, que era uma stablecoin relacionada à Terra Luna. Depois disso, muitas pessoas perderam a confiança nessas empresas e tiraram o dinheiro do mercado de cripto. Dessa forma, o valor de mercado da USDC saiu ali de 53 bilhões de dólares e caiu lá para 24 bilhões de dólares. Com menos dinheiro e mantendo os mesmos custos, a empresa começou a ter prejuízo. Depois que passamos do mercado de baixa, aí sim a empresa voltou a ser lucrativa e hoje está batendo recordes nas emissões de stablecoins no mercado. Isso não aconteceu apenas com o USDC, o USDT teve o mesmo problema, ó, caiu lá para 66 bilhões e agora está em 180 bilhões. Também teve uma queda drástica no mercado de baixa. Só que vale citar que lá em 2022 não existia tanta usabilidade assim para as stablecoins, era mais para especulação. Esse era o mercado que mais dominava naquela época. Então se tinha mercado de baixa, não tinha tanta especulação, por isso ela sofrendo bastante no bear market. Agora com o Bitcoin subindo, ainda estamos numa correção grande aí do BTC. Mesmo assim, as stablecoins não tiveram uma queda drástica em seu valor de mercado, ou seja, o mercado está mudando aos poucos. No geral, esses são os maiores riscos para este modelo de negócio. Mas por que a Circle agora voltou a subir bem, além do resultado ótimo que ela teve, né? Vamos falar sobre o futuro desse mercado. Primeira coisa importante é que em 2026 nós podemos ter a lei Genius, né, para implementar regras para o mercado de stablecoins de pagamento. Isso vai aumentar muito o número de empresas usando esse tipo de sistema. Com isso, lembra que tinha 100 empresas usando o sistema ARC da Circle. Isso pode aumentar e aumentar muito rápido, tá? Depois da aprovação dessa lei que tende a sair ainda esse ano. Inclusive, essa semana, o Trump ele acusou os bancos de enfraquecer e minar as regulamentações sobre os ativos digitais. Porque os bancos sabem que isso daqui vai ser uma grande concorrência para eles. Porque a tecnologia tradicional ficou para trás, enquanto essa tecnologia ela está muito mais atual e ela é muito mais eficiente. Mas quando essa lei passar para frente,
né, como presidente a favor dessa lei com relação ao mercado de criptos. Isso vai facilitar e muito o uso de stablecoins, às vezes dentro do sistema do seu banco, como forma de pagamento, como forma de câmbio, como meio principal para fazer transações. Ao invés de utilizar o método do Swift, você utiliza as redes do sistema de cripto que são mais eficientes do que esse sistema. Então existe uma série de vantagens aí com a aprovação dessas leis, tanto a lei Genius quanto a lei da Clarity Act, que também está próxima de ser aprovada. Tudo isso vai trazer um grande mercado para essas empresas. Bom, fora isso, no final do ano passado, a Circle também entrou na corrida da tokenização dos Real World Assets. Ela adquiriu essa empresa, que é uma das emissoras de ativos do mundo real, avaliada em 1,3 bilhão de dólares. É a maior emissora de tokens de ativos mobiliários. E esse é um mercado que está recém começando e tende a crescer bastante. Agora, no início, com essa empresa, eles já uniram ali o USYC, que é um rendimento do mercado tradicional, com a USDC. Dessa forma, eles já possuem hoje um produto aí tokenizado do Tesouro dos Estados Unidos, coisa que antes não existia. Só tinha rendimento de staking do mercado de cripto, só tinha pool de liquidez, né? Agora dá para comprar títulos do Tesouro Americano tokenizados. Então você não precisa sair do mercado de cripto, vender tudo que você tem lá e recomprar isso no mercado tradicional. Já está acontecendo aos poucos a tokenização de vários tipos de ativos e esse é um dos mercados grandes aí para a Circle. Um outro destaque foi o último trimestre da empresa com vários recordes, tá? Uma receita de 770 milhões de dólares, 77% maior do que o ano anterior. O EBITDA aí ajustado de 167 milhões de dólares, 412% maior do que no ano anterior. E uma margem aí de 54%, 29 pontos acima ao ano anterior. Então eles tiveram um crescimento muito grande de 2024 para 2025. O outro ponto é que eles vão lançar o ARC, né, de forma oficial. Eles estão ainda na rede de teste, mas vão lançar a rede esse ano ainda, a rede principal. A sua rede de pagamentos também está tendo um volume crescente. Eles vão lançar alguns novos produtos, né, que é a StableFX e a X Reserve. Também no último trimestre, eles integraram mais duas novas blockchains, assim totalizando 30 redes diferentes que eles têm suportes. Praticamente todas as redes que a gente utiliza na blockchain vai ter suporte ao SDC. Outras ações que estão em andamento são algumas empresas, né, que estão adotando o próprio sistema da USDC. A Visa é uma delas, uma das grandes empresas. A Intuit tem a Polymarket, né, que é aquela plataforma de mercados preditivos. E aqui nesse caso, a USDC será a primeira stablecoin autorizada, o que já dá uma bela vantagem em relação às suas concorrentes. Bom, então aqui eu apresentei os pontos positivos, negativos e o próprio price action da Circle nesse momento, onde nós estamos vendo um ativo que corrigiu mais de 80% e estava em tendência de baixa depois de uma reversão, formação de fundo, quebrou sua linha de tendência de baixa aqui nesta barra semanal. Então ela fez a quebra da sua linha de tendência de baixa e aqui nessa outra semana ela confirmou a alta ficando acima da média de 8 períodos. Ou seja, quando um ativo faz esse tipo de inversão, ela costuma entregar por vários meses aí uma tendência de alta até inverter de novo para uma queda e uma correção. Isso significa que para algumas pessoas que querem uma simetria maior do que no próprio Bitcoin, pode fazer sentido comprar ações do mercado tradicional que estão relacionadas ao mercado cripto, porque se ela conseguiu bater um recorde mesmo durante essas últimas quedas do Bitcoin no ano de 2025, agora caso o Bitcoin volte a entregar grandes altas, né, esse mercado tende a crescer de forma ainda mais acelerada e o resultado vai aumentar ainda mais. É claro que cada um precisa avaliar na sua vida e no seu gerenciamento de risco se faz sentido comprar ou não, mas eu comecei a acumular ações aqui da Circle e a maneira mais fácil de comprar é usando uma corretora confiável que tem acesso ao mercado de ações no exterior. Aqui no curto prazo dá para ver que tem um suporte na Circle em 91 dólares e 58 centavos. Hoje sua principal resistência está aqui na região dos 108 dólares e 17 centavos. Então quanto mais próximo eu conseguir comprar de 91 e 58, melhor, mas ao mesmo tempo como ela iniciou uma tendência forte de alta, né, pode ser que ela não recue e só continue subindo. Por isso que eu tenho que fazer o famoso DCA. Inclusive eu vou fazer compras aqui na Quantifier, que tem o link na descrição e tem o convite RCC que você pode colocar ao criar a conta e receber aí um presente. Vamos comprar aqui junto. Eu já depositei aqui no caixa uma quantidade de criptomoedas, então eu vim aqui em depósito. Coloquei esse endereço aqui e fiz a transferência. Uma outra forma de transferir dinheiro para cá é através das divisas Fiat. E eu posso selecionar aqui Brazilian Real, clicar em depósito, transferência via Pix, faço um Pix para cá e pronto, já está tudo certo. Bom, uma vez que eu fiz a transferência de USDT, eu vou pegar o saldo que eu tenho aqui e transferir para a minha conta de trading. Assim que eu vou fazer isso. Então temos aqui, ó, 10
mil dólares. Eu vou transferir ali para outra conta para ir fazendo compras aos poucos de alguns ativos e um deles é a Circle. Pronto, transferi para cá. Agora o outro passo seria ajustar o poder de trading. Eu recomendo para quem está começando deixar ali em 1.000 dólares, né? Mas lembra que é sempre proporcional ao quanto você depositou. Uma vez que eu ajustei o poder de trading, eu venho em negociar. Nós estamos vendo aqui praticamente tudo ficando verdinho, né? O mercado está voltando a subir. Eu vou pesquisar por CRCL. Já estava selecionado e essa é a empresa da Circle. E aqui eu já vou fazer duas coisas. Eu vou programar uma compra e eu vou fazer uma compra agora mesmo usando o DCA. Então vamos fazer uma compra aqui, ó, de 9,62 ações. Dá para comprar fracionado, não precisa comprar tudo isso aqui de ação. Vamos comprar, beleza, compramos. Agora eu vou fazer uma outra compra, só que programada. Eu vou colocar ali nos 91 dólares e 84 centavos. Caso o mercado recue, eu vou fazer uma compra um pouco maior, ó. Então eu vou programar uma ordem em 91,60 para comprar um pouco mais de ações, ó, 54 ações da Circle. Vou confirmar. Pode ver aqui que em ordens limites eu já tenho uma ordem programada em Circle. Caso a ação ela faça alguma correção de curto prazo e volte para 91 dólares, minha posição vai ser aumentada. Para quem quer usar essa corretora que não cobra nenhuma taxa, tem o QR Code na tela e o link na descrição. Então agora que o mercado voltou a subir, além das altcoins e do Bitcoin, as empresas que estão relacionadas ao mercado de cripto também estão subindo. Já deixe nos comentários a sua opinião sobre essas empresas e se você quer que eu traga análise de alguma outra ação que está relacionada ao mercado de criptomoedas, porque nós temos mais algumas aí. Se você quiser acompanhar essa compra que eu fiz, você pode entrar dentro da nossa comunidade, que tem o link aqui na descrição. Abrindo conta na Quantifier, você pode entrar de forma gratuita na comunidade. Se você já tem conta, aí você precisa entrar em contato com o nosso suporte. Mas é isso aí, um grande abraço e te espero no próximo vídeo. Até lá!